Você confia nas suas escolhas de investimento? E se eu te dissesse que grande parte do que você acredita sobre investimento está te afastando da liberdade financeira? Quero te mostrar os erros mais comuns e as verdades que ninguém tem coragem de te contar sobre o mercado financeiro. Você está preparado? Então vem comigo, seu filhote sardinha. Quantas vezes você já comprou um ativo porque todo mundo estava falando sobre ele, sem sequer pesquisar se isso fazia sentido para sua vida? Quantas vezes você já vendeu uma ação ou um fundo imobiliário ao ver o preço cair, para perceber dias depois que ele retomou a alta e você fez uma péssima escolha? Quantas vezes ficou paralisado com medo de investir, pois pensou que poderia perder todo o dinheiro? E sabe o porquê isso acontece? Porque o maior desafio do mercado financeiro não é o mercado, mas a maneira como reagimos a ele. Nossas emoções muitas vezes falam mais alto do que a razão. Quando vemos todo mundo falando sobre um ativo imperdível, é natural sentir a pressão de ficar de fora, aquele medo de perder uma oportunidade única, conhecido como FOMO, o famoso Fear of Missing Out. Essa ansiedade nos faz tomar atitudes precipitadas, sem gerenciamento de risco e indo na onda de uma manada. Isso aumenta a probabilidade de colocarmos mais riscos que estamos dispostos a aceitar, fazendo com que qualquer volatilidade do mercado mude o nosso humor de uma hora para outra. Se o mercado cai, o pânico assume o controle. O instinto é proteger o que temos, certo? Mesmo que isso signifique vender na baixa e realizar um prejuízo. Aliás, eu é que não vou ver meu patrimônio ser diluído, não é mesmo? Isso é a emoção nos sabotando mais uma vez. Uma estratégia que possivelmente no longo prazo daria lucros. Após perdas ou decisões erradas no mercado, é normal que o medo e a insegurança tomem conta. Você começa a duvidar de cada movimento, evita novas oportunidades e às vezes até desiste de investir completamente. Mas a questão não é evitar perdas a todo custo, mas aprender a lidar com elas de forma estratégica. Porque o mercado é impiedoso com quem toma decisões emocionais, mas recompensa aqueles que têm paciência e disciplina. Muitas pessoas acham que o segredo em investimentos está em encontrar aquele ativo milagroso que vai fazer dobrar ou triplicar o valor investido em pouco tempo. Mas deixa eu te contar uma coisa: o sucesso no mercado financeiro não está em ganhar mais, mas em perder menos. O problema é que a gente acaba descobrindo isso do pior jeito. Eu, por exemplo, quando entrei no mercado de criptomoedas, eu não entendia nada sobre blockchain, Bitcoin e muito menos NFT. Um amigo de faculdade me instigou a entrar num jogo de NFT que ele jogava, apenas por conta dos resultados que ele estava apresentando naquele curto espaço de tempo. Também, quem não ficaria após ver um lucro de R$ 9.000 no mês jogando essa porcaria? Eu pensei comigo mesmo, se ele tá conseguindo fazer tudo isso, eu também consigo, não é mesmo? O estágio, na época, me pagava em torno de R$ 1.300. E o jogo estava pagando uma média de R$ 5.000 no mês. Eu precisava ser um gênio pensante na hora de escolher em qual valia mais a pena, certo? O problema era o seguinte, eu não tinha noção nenhuma sobre criptomoedas. Acabei me expondo um percentual que provavelmente eu não deveria, em torno de R$ 6.000. No começo parecia perfeito, o jogo estava pagando muito bem, o mercado estava aquecido, mais e mais jogos NFTs eram criados a cada mês. Qualquer jogo ou token que você colocasse dinheiro, ele iria se valorizar. Mas, de forma repentina, as recompensas começaram a cair. O mercado saturou e o valor dos NFTs despencou. Claro, como que algo poderia gerar valor se todas as pessoas que entravam nos tokens e NFTs só estavam pensando em fazer dinheiro e vazar? Uma baita de uma pirâmide. Só foi ficar claro para mim meses depois. O único motivo das pessoas jogarem era a remuneração e nada mais. Isso criou uma grande bolha, que no final, obviamente, explodiu. E quem estava segurando os NFTs e tokens na época se lascou. E sabe qual foi o maior aprendizado? Eu estava tão focado em ganhar mais que ignorei completamente o que eu poderia perder. Eu não tinha um plano, não tinha controle de risco e, principalmente, eu não tinha consciência de que o mercado poderia mudar de direção num piscar de olhos e com muita velocidade. Eu sei que pode parecer frustrante pensar que talvez o caminho para o sucesso não seja tão rápido quanto você gostaria, mas confie em mim. Proteger o que você tem é muito mais importante do que apostar tudo para tentar ganhar mais. E agora me diz uma coisa, quantas vezes você já escutou que é importante diversificar os seus investimentos? Não colocar todos os seus ovos na mesma cesta.
Algo tão falado que parece tão simples de ser feito, mas te digo, boa parte das pessoas interpreta isso de forma errada. Muitos acham que diversificação significa ter um monte de ativos diferentes na carteira. Por exemplo, comprar várias ações aleatórias na bolsa, você já vai ter diversificado. Mas deixa eu te falar bem a real. Isso não é diversificação, é pura confusão. Por exemplo, se a sua carteira tem várias ações do setor da tecnologia, como Apple, Microsoft, Tesla, e de repente o mercado de tecnologia despenca, sua diversificação não serviu de nada. Todos os ativos da carteira irão se comportar da mesma forma. Se um subir, todos provavelmente acompanharão o mesmo movimento. E na queda, isso também é uma verdade. Ter muitos ativos não necessariamente indica que você está protegido. Diversificação de verdade é sobre escolher ativos que reagem de maneiras diferentes aos mesmos eventos do mercado. É combinar ações, renda fixas, commodities, moedas estrangeiras e, quem sabe, até um pouco de criptomoedas, dependendo do seu perfil, é claro. Outro erro comum é exagerar na quantidade de ativos. Imagine que você tem 50 ou 100 ativos diferentes na sua carteira. Será que você realmente sabe o que está acontecendo com cada um deles? Muitas vezes isso não melhora a segurança da carteira, só aumenta a complexidade dela. Um estudo da Morningstar mostrou que ao incluir mais de 30 a 40 ações em uma carteira, os benefícios adicionais da diversificação começam a diminuir drasticamente. Em outras palavras, ter uma carteira com 100 ações não reduz o risco de maneira significativa em comparação a uma carteira com 15 ações, mas bem selecionadas. Isso ocorre porque os movimentos gerais do mercado ainda impactam a maior parte das ações, independente do número delas. Uma carteira com ativos demais se torna difícil de monitorar. Além disso, custos de transação, taxas de corretagem e impostos podem aumentar, corroendo seus retornos. Isso foi evidenciado por um estudo da Vanguard, que mostrou que carteiras excessivamente diversificadas tendem a ter retornos abaixo da média, devido aos custos operacionais elevados. Então, da próxima vez que alguém te disser que diversificar é só ter muitos ativos, você já sabe que isso não é verdade. Diversificação inteligente é sobre equilíbrio, não quantidade. Agora que você entendeu que diversificação não é apenas ter muitos ativos, mas sim alocar o seu dinheiro de forma estratégica e equilibrada, você pode estar se perguntando, mas como eu faço isso do jeito certo? A verdade é que montar uma carteira eficiente exige conhecimento, tempo e experiência. E é aqui que entra o próximo ponto. Consultar especialistas pode economizar tempo e dinheiro, evitando os erros mais comuns e ajudando você a atingir seus objetivos financeiros de forma muito rápida e segura. Mas me deixe te fazer uma pergunta. Se caso você tivesse um problema sério de saúde, confiaria apenas em informações do Google, dicas de amigos ou receitas caseiras para resolver esse problema? Provavelmente você procuraria um médico, certo? Com investimentos, o princípio deveria ser o mesmo. Consultar um especialista pode ser a diferença entre perder tempo e dinheiro, tentando aprender tudo por conta própria, ou ter resultados sólidos e consistentes desde o início. Quando eu comecei a investir, eu acreditava que eu poderia aprender tudo sozinho. Passei meses devorando os vídeos no YouTube, lendo livros e testando estratégias. Mas no final das contas, gastei mais dinheiro com decisões erradas que eu fiz no mercado, principalmente pela falta de experiência, do que eu teria gasto contratando um especialista ou um consultor desde o começo. Além do curto espaço de tempo que eu tinha para aprender mais sobre o mercado financeiro e poder aproveitar as melhores oportunidades disponíveis. Mas você deve estar se perguntando, mas quais são os benefícios de ter um consultor ou assessor ao meu lado se existem tantos especialistas na internet que montam a carteira do zero e sem custo para mim? Um bom especialista ele pode avaliar sua situação financeira, o perfil de risco e os objetivos de forma personalizada. Ele pode criar uma estratégia que você não teria identificado sozinho e que esteja alinhada com o seu momento de vida e os seus objetivos, que é algo muito individual. Uma carteira recomendada na internet não necessariamente ela supre essas demandas. Outro ponto é que o mercado financeiro é complexo e está em constante mudança. Entender todas as nuances exige tempo e dedicação. Um especialista já está atualizado e pode encurtar sua curva de aprendizado. Achar alguém que ama o mercado financeiro e está disposto a lhe ajudar genuinamente tem mais potencial de assertividade, levando o tempo que esse profissional passa estudando. Outro ponto que eu gostaria de destacar: você sabia que 80% dos investidores perdem dinheiro ao tentar fazer timing de mercado? Um estudo da Delbar mostrou que investidores individuais obtêm retornos muito inferiores aos índices porque tomam decisões baseadas em emoções.
Esse gráfico mostra o retorno anual de diferentes ativos. O primeiro, relacionado ao índice S&P 500, com 18,40% de retorno anual em 2020. Aqui em azul, nós temos os resultados dos investidores dos fundos de equity, que são fundos que compram participações de empresas que não estão listadas na bolsa de valores. Esses fundos têm como objetivo aumentar o valor da empresa e, posteriormente, vender a participação dos lucros. Esse fundo teve uma rentabilidade de 17,09% em 2020. O terceiro refere-se a um índice que mede o desempenho do mercado de títulos fixos denominados em dólar. Esse índice inclui tanto o título do Tesouro Americano, títulos relacionados ao governo, títulos corporativos e mais. Esse índice rendeu em torno de 7,51% no ano de 2020. O penúltimo em azul refere-se à média de investidores que investem em fundos de renda fixa e títulos de dívida. Tiveram um retorno de 3,09% em 2020. Já a última barra amarela refere-se à média de investidores que investem por conta própria. Montam suas próprias carteiras, diversificando em diferentes tipos de fundos e ativos, tendo um retorno médio de 6,13% em 2020. Isso mostra que ter uma gestão profissional torna seu portfólio mais eficiente e que possa entregar os resultados que você almeja. Agora, é importante destacar algo: nem todo especialista do mercado financeiro realmente quer te entregar valor. Em um mundo onde as redes sociais estão cheias de influenciadores e promessas de ganhos rápidos, é fácil confundir quem realmente tem conhecimento com quem está apenas vendendo sonhos. Um bom especialista, ele vai focar em te entregar valor antes mesmo de falar sobre a remuneração. Ele vai te ouvir, entender seus objetivos, avaliar seu perfil de risco e propor estratégias que façam sentido para a sua realidade financeira. Além disso, ele vai te educar ao longo do processo, te explicando o porquê das recomendações que ele te passou, te dando muito mais segurança para suas decisões. Um bom profissional, ele se preocupa em construir um relacionamento de confiança e longo prazo, não em vender algo apenas para bater uma meta no curto prazo e ser beneficiado com isso. Por outro lado, alguns especialistas costumam ter um discurso generalista, cheio de promessas irrealistas e fórmulas mágicas. Eles vão focar apenas em te empurrar produtos ou ativos sem considerar se aquilo realmente faz sentido para você. Um exemplo comum são os famosos gurus que aparecem dizendo: coloque todo o seu dinheiro aqui e dobre em um mês. Isso não é estratégia, é aposta disfarçada. Um bom profissional, ele vai ser transparente contigo, vai te ajudar a reduzir os riscos da sua carteira e vai pensar na sua evolução financeira a longo prazo. A relação deixa de ser apenas sobre investimentos e passa a ser sobre planejamento, estratégia e resultados consistentes. E no final das contas, economizar tempo e dinheiro é o que realmente importa, não é mesmo? Se você chegou até aqui, é porque deseja transformar a sua relação com o dinheiro e tomar decisões mais consistentes sobre os seus investimentos. Se você deseja ter clareza sobre os seus investimentos e uma estratégia feita sob medida para a sua realidade, peço, por gentileza, que agende uma conversa comigo. Vai ser um prazer poder te ouvir, entender as suas necessidades e te mostrar como você pode evoluir financeiramente. Eu deixei logo abaixo na descrição do vídeo meus contatos caso queira marcar uma conversa. Agradeço pela sua atenção até aqui e te espero no próximo vídeo. Até mais!